Então nós estamos aqui no caderno de provas da OBMEP, ano 2026, nível 2. Neste vídeo eu vou resolver a questão de número 16. Severino divide uma pilha de 500 fichas em etapas da seguinte maneira. Na primeira etapa, ele divide a pilha em duas pilhas iguais. Na segunda etapa, ele acrescenta duas fichas a cada pilha anterior para dividir cada uma delas em três pilhas iguais. Na terceira etapa, ele divide cada pilha anterior em quatro pilhas iguais, se possível. Caso contrário, adiciona a cada uma das pilhas anteriores o número mínimo de fichas para fazer a divisão exata. Em cada etapa seguinte, ele aumenta o divisor da etapa anterior, adicionando a cada uma das pilhas o número mínimo de fichas para fazer a divisão exata. O processo termina quando todas as pilhas tiverem uma única ficha. Botou um Azinho aqui. Uma única ficha. Quantas fichas Severino deve adicionar ao longo de todas essas etapas? Letra A, 328, letra B, 220, letra C, 112, letra D, 7 e letra E, 21. Bom, para a gente colocar essas informações aqui, esses cálculos que nós vamos ter que fazer aqui, vou pegar um aplicativo aqui que é uma tabela, tá? Então nessa tabela aqui eu já coloquei essa coluna aqui, nós vamos colocar o número de fichas que nós vamos adicionar em cada etapa, tá? A questão pede exatamente o total de fichas que nós vamos adicionar até o final do processo. Essa segunda coluna aqui eu vou colocar a quantidade de pilhas, né? Então ele tem um certo número de fichas que ele está dividindo em pilhas. Então eu vou colocar a quantidade de pilhas aqui. E na terceira coluna eu vou colocar a quantidade de fichas por pilha, tá? Então eu não sei quantas etapas esse processo vai terminar, né? Na verdade eu sei, né? Eu já fiz essa questão e eu sei que vão ser 5 etapas. Mas faz de conta que a gente não sabe quantas etapas são. Então na linha 1 aqui, nessa primeira linha, está escrito linha 1, eu vou colocar etapa 1, tá? Etapa 1. Então vamos ver lá no problema o que ele está pedindo para fazer nessa primeira etapa. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Na primeira etapa, ele divide a pilha em duas pilhas iguais. São 500 fichas. Ó. Então vai pegar essas 500 fichas e dividir em duas pilhas iguais. Então, ó, então aqui nessa coluna aqui, fichas adicionadas, é zero, né? Nós não adicionamos nenhuma ficha aqui, zero. Quantidade de pilhas, ele dividiu em duas pilhas iguais. Então, como o total de ficha era 500, né? São 500 fichas, ele dividiu em duas pilhas, cada pilha vai ficar com 250 fichas, né? Então essa coluna aqui, ó, a quantidade de fichas por pilha. Cada pilha tem 250 fichas. Agora vamos para a etapa 2. Deixa eu colocar aqui a etapa 2. E vamos lá no problema ver o que ele está pedindo para fazer na etapa 2. Ó. Na segunda etapa, ele acrescenta duas fichas a cada pilha anterior, para dividir cada uma delas em três pilhas iguais. Então o que ele está fazendo? Veja bem, cada pilha tem 250 fichas. Ele quer dividir em três pilhas, só que 250 não é divisível por 3. Então nós temos que acrescentar aqui o número mínimo de fichas para que esse número aqui seja divisível por 3. Então ele está pedindo para acrescentar duas fichas, tá? Por pilha, né? Como são duas pilhas, ó, nós temos duas pilhas, eu vou acrescentar duas fichas por pilha, então eu vou acrescentar 4 fichas, né? E então vai ficar aqui cada pilha com 252 fichas. E ele vai dividir isso aqui em 3 pilhas, né? Então 252, né? Eu acrescentei duas fichas aqui, ó. 252 dividido por 3, vamos ver quanto que dá? Tem uma área de cálculo aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui 250, nós temos 252 fichas, né?
e vamos dividir em grupo de 3, né? Então 252 dividido por 3, isso vai ser igual a 84. Então vou colocar aqui 84. O que significa esse 84? Olha a coluna aqui, ó. É a quantidade de fichas por pilha. Tá? Cada pilha tem 84 fichas. Mas qual que é a quantidade de pilhas que nós temos aqui agora? Nós tínhamos duas pilhas. Ó. Cada pilha foi dividida em 3 partes. Então eu tenho uma pilha de fichas, dividi em grupos de 3. Então tem 3 pilhas, né, de fichas. E a outra pilha também dividi em 3 partes iguais. Então passa a ter 6 pilhas aqui. Ó. 6 pilhas, cada pilha com 84 fichas. Vamos conferir, ó. Dá para a gente conferir aqui, quer ver? Ó? Vou multiplicar 6 por 84. Vamos pegar a área de cálculo aqui embaixo. Ó. Eu tenho 6 pilhas, cada uma com 84 fichas. Então, vezes 84. Olha quanto que vai dar. 504. Tá certinho, né? Porque tinham 500 fichas. Eu acrescentei 4, olha. Então, no total, 504. Tá? Agora, vamos para a terceira etapa, né? Vou colocar aqui a etapa 3. Vamos ver o que ele está pedindo para fazer na etapa 3. Olha aqui. Na terceira etapa, ele divide cada pilha anterior em 4 pilhas iguais, se possível. Caso contrário, adiciona a cada uma das pilhas anteriores o número mínimo de fichas para fazer a divisão exata. Então vamos lá. Então olha para esse 84 aqui. Ó. Nós vamos ter que dividir por 4. Se possível, né? Se for divisível por 4, beleza, não tem que acrescentar ficha nenhuma. Agora, se não for divisível por 4, eu tenho que acrescentar aqui um número de fichas de forma a divisão da exata. Só que 84 dá para dividir por 4, né? Que é 8 dividido por 4 dá 2 e 4 dividido por 4 dá 1. Dá 21. Ó. 84 dividido por 4 vai dar 21. Quer dizer, não precisa acrescentar nenhuma ficha. Vou colocar 0 aqui, ó. E qual que é a quantidade de pilhas? Olha só, nós tínhamos 6 pilhas. Cada uma dessas 6 pilhas eu dividi em 4. Então, qual que é o total? Eu tinha 6. Cada uma eu dividi em 4. Então, 6 vezes 4, 24. Nós temos 24 pilhas, cada uma com 21 fichas. Quer ver? Vamos conferir. Vamos multiplicar 24 por 21. Tem que dar 504, né? Porque eu não acrescentei nenhuma ficha aqui. Ó. Aqui deu 504. Eu não acrescentei nenhuma ficha, né? Então tem que dar 504 também. Ó. Olha lá, 24 vezes 21. Olha quanto que dá. 504. Tá certinho, né? Então nós vamos passar agora para a etapa 4. Deixa eu colocar aqui a etapa 4. Vamos lá no problema e ver o que ele está pedindo. Bom, em cada etapa seguinte, ele aumenta em 1 o divisor da etapa anterior. Quer dizer, na etapa anterior nós dividimos por 4, né? Então agora nós vamos dividir por 5. Adicionando a cada uma das pilhas o número mínimo de fichas para fazer a divisão exata. Então vamos lá. Então eu vou ter que dividir esse número aqui agora por 5. Só que 21 não dá para dividir por 5. Então eu tenho que acrescentar um número de fichas aqui para que esse número seja divisível por 5. Então eu tenho que acrescentar aqui 4 fichas, ó, porque 25 é dividido por 5. Só que eu vou acrescentar 4 fichas em cada pilha de ficha. Eu tenho 24 pilhas, cada uma com 21 fichas, não é isso? Então, nessas 24 pilhas, eu vou colocar 4 fichas em cada uma delas. Então, 24 vezes 4 vai dar 96, né? Então, eu vou acrescentar, ó, 96 fichas no total. 4 em cada uma dessas pilhas aqui. Ó. Porque aí, ó, quando eu dividir 20, cada pilha tem agora 25 fichas, né? Agora vai dar para dividir por 5. 25 dividido por 5, aqui vai dar 5. Ó. Eu vou ter
5 fichas em cada pilha, né? Mas quantas pilhas que eu tenho aqui? Olha só, eu tinha 24 pilhas, né? Eu dividi cada uma dessas 24 pilhas, eu dividi em 5 partes. Então, eu vou passar a ter quantas pilhas no total? 24 vezes 5. 24 vezes 5 dá 120, né? Olha lá, vamos confirmar aqui 24 vezes 5, né? Só para você ter certeza. 24 vezes 5 vai dar o quê? 120. 120 pilhas, cada uma com 5 fichas. Então, vamos multiplicar 120 por 5, para ver quanto que vai dar. Olha só, vou conferir, né? 120 vezes 5 dá 600. 120 vezes 5 dá 600. Então, 600 fichas, né? Olha, confere, veja bem, nós tínhamos inicialmente 500 fichas, aumentei 4 aqui, 504. Aumentou 96 aqui, dá 600, né? Ou seja, 4 fichas aqui, mais 96, dá 100. Com as 500 que tinha inicialmente, 600. Exatamente aqui, ó, 120 vezes 5 vai dar 600 fichas. Agora nós vamos para a última etapa, né? Porque ainda eu tenho aqui, olha, 5 fichas por pilha. Eu tenho que chegar em uma ficha. Então, ó, vamos para a última etapa, vamos lá no problema. Olha. Ele está dizendo o seguinte, ó, que o processo termina quando todas as pilhas tiverem uma única ficha. É o que vai acontecer agora, olha só. Esse número aqui, o 5, não dá para dividir por 6. Nós temos que dividir por 6 agora, porque na etapa anterior eu dividi por 5, né? E ele está dizendo aqui, ó, nessa etapa aqui, ó, em cada etapa seguinte, ele aumenta 1 o divisor. Então, o divisor aqui agora é 6, ó, porque aqui na etapa 4 o divisor era 5. Então, na etapa 5 aqui o divisor vai ser 6. Então, eu tenho que dividir esse número aqui, 5, por 6. Só que a divisão não dá exata. Então, eu tenho que acrescentar um número de ficha aqui para que a divisão seja exata. Então, basta acrescentar uma ficha aqui, ó. Porque 5 mais 1, 6, né? Aí dá para dividir por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1 aqui. Só que eu acrescentei uma ficha em cada pilha. Ó. Eu tenho 120 pilhas. Em cada uma dessas 120 pilhas eu vou acrescentar uma ficha. Então, no total, eu acrescentei 120 fichas. E quantas pilhas eu tenho agora? Eu tinha 120 pilhas aqui. Cada uma delas eu vou dividir em 6 pilhas. Cada uma eu vou dividir em 6. São 120. Então, 120 vezes 6 vai dar 720 pilhas. Vamos conferir? Ó. Eu tenho 720 pilhas, cada uma com uma ficha. Então, eu tenho no total 720 fichas. Então, vamos conferir aqui. Ó. Inicialmente, eu tinha 500 fichas. Aqui, ó, adicionei 4, depois adicionei 96, dá 100. Depois adicionei 120, dá 220. 220 com 500 que tinha inicialmente, 720. Então, confere aqui, ó, 720 pilhas, cada uma com uma ficha, vai dar 720 fichas, né? No total. Então, o total está querendo, ó, vamos lá ver o que está pedindo, o comando da questão. Quantas fichas Severino deve adicionar ao longo dessas etapas? Então, exatamente essa coluna aqui, ó, ele adicionou 4 aqui, mais 96 dá 100, 100 com 120, 220 fichas. Então, a resposta aqui está na letra B, né? Vamos passar o mouse aqui, ó, cor verde. Resposta correta é a letra B, 220 fichas. Ok? Tá bom, eu fico por aqui. Um abraço e até mais.